Salve, salve, povo de Deus! Na alegria de mais um encontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso programa, nossa roda de conversa de número 102. Que bom, que alegria estarmos juntos já há mais de 100 programas, né? E claro, não posso deixar de fazer aquele velho lembrete. Por favor, curtam, comentem, mandem esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar, para que possamos também espalhar, né, essa roda de conversa para um número maior de pessoas possíveis. Nós temos uma rede de transmissão, temos aqui mais de 8 canais transmitindo essa roda de conversa e, claro, você pode contribuir para que essa reflexão chegue a mais corações. Então fica aí reforçando semanalmente o nosso convite. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Então, meu povo, sem mais delongas, hoje tenho aqui a alegria de compartilhar essa roda de conversa com a nossa companheira, pastora Odja Barros. Seja muito bem-vinda, Odja. Muito obrigada, Darlan, pela acolhida, né, sempre nesse espaço de diálogo, de compartilhamento do Evangelho para além dos templos, e espero que cada pessoa aqui que vai nos acompanhar possa também receber esse acolhimento desse espaço que é nosso, né, que é de diálogo. Que maravilha, sempre bom estarmos juntos. Então, meu povo, hoje a gente vai refletir sobre o quinto domingo da Quaresma e o evangelho que a gente celebra, reza juntos, é o evangelho de João, capítulo 11, versículos do 1º até o 45. E narra a ressurreição de Lázaro, né, que nos convida a pensar na travessia morte e vida. Jesus chora a morte de um amigo querido e nesse episódio, nessa experiência, ele anuncia, né, que eu sou a ressurreição e a vida. O projeto de Jesus, fundado no amor radical, é fonte de vida que rompe as ataduras de morte. Odja, agora eu te passo o bastão. O que é que tem nesse evangelho? Como que a gente pode dar as ideias iniciais, o resumo inicial desse evangelho? A gente já viu que é um evangelho forte, né, marcante, aí histórico, diga-se de passagem. O que você pode falar inicialmente desse evangelho? Eu acho que a primeira coisa é situar esse evangelho na narrativa geral do evangelho joanino, não é? O evangelho joanino se organiza em 2 partes, né, chamado, 2 livros. O primeiro livro é o livro dos sinais e o segundo livro, né, é o livro do o grande, chamado assim, o grande sinal, que é a morte, e a ressurreição de Jesus como grande sinal. Então, o capítulo 11 do Evangelho de João, onde está essa narrativa da morte e ressurreição de Lázaro, ele está fechando esse livro dos sinais, né, e e traz então essa memória, que ela é exclusiva do Evangelho joanino, isso não é por acaso, aonde acontece, como acontece, os personagens que aparecem, aparece, não é, Lázaro, além de Lázaro, esse amigo querido, né, de Jesus, aparece Marta e Maria, nesse lugar chamado Betânia, casa dos pobres, casa dos aflitos. É aí que Jesus, né, vive essa experiência,
A casa de Lázaro, Marta e Maria é uma casa muito importante na narrativa joanina, porque essa casa, Darlan e demais, pessoas aqui que nos acompanham, é o lugar justamente do afeto, da amizade. Jesus tem nessa referência dessa família, olha uma coisa importante, Darlan, é uma família, sem hierarquia, não aparece pai, mãe, aparece irmãos, são 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, indicando, uma comunidade ou uma família, né, onde não há hierarquias, todos são irmãos, irmãs, e nessa paridade bonita existe essa família quase que Jesus escolheu ser parte e formar, e mostra um Jesus muito afetivo, que ama. Nesse mesmo capítulo diz: Jesus amava Marta. Ou seja, ele tem um afeto especial por essa casa, por esse amigo e essas amigas próximas que ele tem, né. Também é importante dizer que nesse último sinal tem a grande fala de Jesus e mensagem: "Eu sou a ressurreição e a vida". Ou quem sabe ele não está dizendo que ele é, mas esse evangelho que ele traz, o evangelho que Jesus representa dessa humanidade que chora a perda de um amigo, desse afeto profundo, é o evangelho que ressuscita, que é capaz de ressuscitar, que é capaz de dizer à morte: "Você não tem a última palavra". Por isso que é aqui que Jesus repete uma dos seus grandes, porque no Evangelho de João, Jesus usa o "eu sou" várias vezes, né, também 7 vezes, "eu sou, eu sou". E esse é o último "eu sou" desse livro chamado dos Sinais. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas quando Jesus diz: "Eu sou a ressurreição e a vida", ele está anunciando que esse evangelho, né, do amor, da amizade, do afeto, ele traz a fonte da vida, não é. Então, é uma narrativa cheia de beleza, eu diria, de beleza, apesar de ser uma narrativa que traz, também esse aspecto, né, da dor da perda, esse movimento da vida e da morte, mas é algo também que traz bonitas imagens, sobre o poder que tem, não é, esse evangelho e essa espiritualidade, atravessada pelo afeto, pela amizade, né. Então, é uma narrativa longa e outra coisa importante, né, a eu acho muito interessante a posição de Marta e Maria. Marta confrontando Jesus: "Por que você não chegou antes?" E a Maria depois, de alguma maneira também e essas posições de Marta e Maria, que no Evangelho de Lucas parecem serem opostas, aí no Evangelho joanino Marta toma o lugar de protagonismo, né, aparece primeiro e aparece, né, falando, confrontando seu amigo Jesus, por que que não veio antes? E Maria continua nesse lugar também de um espaço, de falar com um amigo de maneira livre, de poder dizer ao amigo Jesus aquilo que sente, a sua dor, de partilhar a sua dor. E esse aspecto da humanidade de Jesus, né, esse texto que diz: "E Jesus chorou", traduzindo, né, essa humanidade, de um Jesus que deixa se afetar pela perda de um amigo, é também uma dos evangelhos que eu acho que mais nos convidam há um tempo de conversão, né, e estando na quaresma, talvez é esse chamado de fazermos essas travessias, da morte para a vida. Que bonito. Esse como você trouxe, né, é um evangelho longo, é um trecho longo que a gente reflete hoje,
e que me dá ideia de muito movimento, o que de uma certa forma nos instiga. Só que como nosso tempo é curto, a gente vai precisar selecionar umas partes específicas, e aí eu quero, retomar agora de sua última fala, né. Eh, Considerando esse tempo de quaresma, você acha que nós temos escutado o chamado de Jesus quando ele nos convida a sair para fora? Pois é, e acho que essa leitura nesse tempo que nós estamos, né, quaresmal, é bom retomar esse texto, né, desse evangelho, essa memória do evangelho como uma grande convocação, né, porque depois de passar todo o momento de choro, de dor, né, Jesus acolhe as irmãs de Lázaro aflita ou até um pouco triste, porque ele chegou na concepção delas, passou da hora, isso reflete a concepção do judaísmo da época, que pensava em ressurreição só ressurreição após a morte. E Jesus está trazendo outra ideia de ressurreição. E é por isso que esse texto é tão importante. Mas o que Jesus a ação de Jesus depois de passar esse primeiro momento de acolher o choro, a dor, né, é trazer algo mais, e o que ele começa dizendo assim: "Ó, eh, vamos responder a esse cenário de morte com um chamado para a vida". E aí Jesus usa essas palavras: Lázaro, sai para fora", não é? É muito bonito porque Jesus assim, ele está evocando, né, que a vida que habita em Lázaro é o que protagoniza a sua ressurreição. É como se Jesus estivesse, evocando a própria vida de Lázaro e o afeto, né, amoroso, né, de toda a comunidade que estava ali, é que ressuscita Lázaro. Saia para fora. E eu acho que a pergunta é se nós, nesse tempo quaresmal, temos nos aberto a escutar esse chamado, porque muitos de nós estamos ainda vivendo em túmulos, né, enfaixados por uma lógica, de morte, e vivendo realidades que nos faz até cheirar mal. O quarto dia, quando Jesus chegou da morte de Lázaro, na concepção da época, no quarto dia não dá para fazer mais nada, já está em estado de pé de apodrecer, né, a matéria humana, e Jesus parece que quer contrariar isso. Sempre é tempo de ressurreição. Sempre é tempo de ressurreição para quem acredita na fonte da vida, sabe, que é Jesus. Então talvez essa lógica de uma cultura, de um ritmo de vida que nos faz nos sentirmos, mortos, repetindo mecanicamente a vida, e talvez esse chamado é: "Sai para fora, vamos viver a vida de verdade, vamos ressuscitar", né, e fazer ressuscitar essa vida que precisa acontecer, não é. E acho que é isso, esse chamado, talvez o convite maior é esse chamado: "Vamos sair para fora". Saiamos. Eu pensando, né, nesse contexto extenso e sempre fazendo aquela ponte que eu adoro do evangelho com o nosso cotidiano, eu te perguntaria: como podemos afastar as pedras de morte que ainda hoje nos mantêm longe dessa fonte da vida? Pois é, que desafio. E é bem interessante que uma parte Jesus, assim, evoca do próprio Lázaro: "Saia você para fora", então tem algo que é nós que precisamos fazer, e na hora de tirar a pedra e desenfaixar, né, o corpo de Lázaro, aquilo que o prendia, Jesus convoca a comunidade a fazer. Afastem, né, tirem a pedra, desenfaixe o corpo. Veja, é bonito ver também eh, essa ação comunitária e coletiva para fazer ressurreições acontecerem. Como é que nós podemos afastar essas pedras que nos impõem,
né, a desumanizações hoje que são verdadeiras mortes. A morte da nossa própria humanidade, né, quando se vive só para trabalhar, por exemplo, hoje, Darlan, é uma forma de se render à lógica da morte, né, essas jornadas de trabalho escravo, quando a gente também se deixa dominar por uma lógica de consumo capitalista, viver para produzir, isso tudo são pedras e faixas que nos mantém numa morte, né, a morte da nossa humanidade. E a maneira que nós temos de romper com essas faixas, né, essas pedras pesadas e faixas imobilizadoras da vida, é justamente atuando comunitariamente e através desse evangelho radicalmente comprometido com o amor, com o afeto, com a amizade. Construir essas redes de afeto é ressuscitador. Quantas vezes não fomos ressuscitados por um amigo, quando estávamos já achando que já não era mais tempo de fazer nada, porque já estava no quarto dia, ninguém acreditava mais. Nas nossas experiências próprias, quantas vezes uma comunidade, um grupo de amigos, um amigo, uma amiga nos ressuscitou. Na experiência de mulheres, Darlan, eu digo que a gente entende de ressurreições. Nós somos fruto de muitas ressurreições. E essas Eu iria dizer que somos ressuscitados quase que diariamente, né. diariamente, e justamente por essa potência do que Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida". Essa vida construída com o compromisso do projeto de Jesus, que é o projeto da vida, ela sabe, ela tem uma força imensa, capaz de nos libertar dessas pedras e faixas, que nos imobilizam. Então eu penso que essa é a maneira, retomarmos esse afeto, essa amizade, que constrói vida, estarmos também dispostos a atuarmos como comunidade da vida, frente a esses poderes que geram a morte. Não podemos fazer sozinhos e sozinhas, a gente precisa estar em comunidade. Que bonito. Eu diria com muita tranquilidade que esse evangelho todo é uma inspiração, né, carregado de mensagens fortes, de ensinamentos. Mas para a gente encerrar nossa roda de conversa de hoje, qual a mensagem, mais forte, o que mais te chama a atenção, ou ainda o que esse evangelho nos diria para o povo hoje, qual a mensagem mais forte que ele deixa? Para um mundo carente, de esperançar na vida, onde parece que a morte é dona, parece que todos nós estamos vivendo o quarto dia, como assim, tomados de assim, não tem mais, sabe, isso é a intenção desse projeto, dominante, sabe, que quer nos fazer enxergar assim, não tem mais jeito, nós vamos ser só sobreviventes, nós não vamos prevalecer sobre toda essa morte. Eu acho que a mensagem mais forte é justamente quando Jesus assume: "Eu sou a ressurreição e a vida". Se você está seguindo qualquer evangelho que não é o evangelho da vida, que é capaz de superar todo esse projeto de morte, ressuscitando pessoas que estão vivendo já o quarto dia, né, da morte, não é um evangelho que nós podemos dizer inspirado em Jesus de Nazaré. O projeto de Jesus é o projeto da vida, por isso para mim essa é a parte mais forte. Que Jesus você está seguindo? Esse que diz: "Eu sou a ressurreição e a vida". A identidade de Jesus está muito clara aí. Sabe por quê? Porque havia muitos, projetos já construindo a morte. E a forma de nós, testemunharmos, desse evangelho é justamente estarmos também seguindo no caminho,
daquilo que produz vida e que produz ressurreição nessa sociedade. Então, acho que essa é a parte mais importante desse evangelho do domingo. Maravilha, pastora Odja, muito obrigado por hoje. Eu acho que esse evangelho é, como eu falei, né, carregado de mensagens, de orientações, de ensinamentos. Então, que cada uma pegue a sua parte e saiamos espalhando e vivendo a exemplo de Cristo, a amizade, o caminho, as escolhas que façamos. Que essa família, que é a família de Lázaro, Maria e Marta, possa também ser exemplo de amizade e de horizontalidade junto na caminhada do próprio Jesus. Que a gente continue nessa caminhada quaresmal, nos encontrando, nos reencontrando, mas também sempre lembrando de encontrar e reencontrar outros e outras. Muito obrigado, pastora Odja. Obrigado a você que nos acompanha. É sempre uma alegria estarmos juntos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos